No dia 21/12/2023, eu apresentei o meu trabalho de conclusão de curso, dando início aí a essa parte burocrática da finalização do meu curso de graduação. Essa fase iniciou lá em 2016, quando eu percebi que direito não era o caminho e quis fazer torto, então eu fiz vestibular para o curso de arquitetura e urbanismo. No início da graduação, eu desenhei várias cadeiras, fiz uma primeira maquete, iniciei aí nesse mundo da arquitetura e urbanismo através de vários desenhos, tinha uma agenda cheia, fiz vários amigos no caminho, completei 50% do curso e entrei na pesquisa. Nesse momento eu percebi que queria ter a experiência de estudar em uma universidade pública, então quando eu consigo passar para o UFPA, e a partir daí voltei a desenhar cadeiras, mas dessa vez escadas e poltronas, fiz minhas primeiras apresentações de trabalhos e entramos na pandemia. Na pandemia, então, eu tive as minhas primeiras ideias do que eu queria fazer quando me formar e comecei a ideia de um pré-projeto para uma empresa. Nesse mesmo ano, eu consegui uma bolsa através da UELP para a realização de intercâmbio acadêmico em Portugal. Passei 6 meses para lá. Nunca imaginei que nesse intercâmbio eu sairia de lá com o produto final, que no caso eu construí um banco. Sim, gente, um banco. Eu talhei todo o banco. É então que eu volto para o UFPA, volto a cumprir a minha grade curricular e consigo entrar no laboratório de pesquisa chamado LabCam. Dentro desse laboratório eu tive a possibilidade de várias experiências de atividades de campo, de pesquisa, de participar de eventos como o Enampur e até participar então de um concurso de projeto de ATIS. E é então que o meu grupo consegue ganhar menção honrosa. Foi uma grande vitória pra gente. Tive a possibilidade também de participar da Semana do Calouro e falar sobre a experiência de participar desse tipo de concurso e ganhar esse prêmio. Ampliei a minha rede de amigos nessa segunda fase da graduação e finalizo essa etapa agora apresentando o meu TCC. É uma conclusão que eu faço de 7 anos de curso, com muitas conquistas, com muitos desafios e agora eu me encontro pronta para os próximos. Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Arquitetando com Camomila. Meu nome é Camila Azevedo, eu sou formada em Arquitetura e Urbanismo e hoje eu vim falar um pouquinho sobre como é que foi cursar o curso de Arquitetura e Urbanismo e o que envolve esse curso. Atualmente eu sou formada, meio ano passado, e agora eu tenho já uma visão, né, de quem passou por todo esse processo do curso e de conclusão do curso e tudo. Então eu queria começar dizendo que eu iniciei minha graduação lá em 2016 e eu fiz um ano de Direito em 2015. No final do curso eu percebi que não era o que eu queria e antes de entrar em Direito eu estava nessa dualidade de Direito e Arquitetura e demorei um ano em Direito até passar efetivamente para Arquitetura. A visão que eu tenho de arquitetura, ela foi feita tanto em universidade particular quanto em universidade pública. No meio ali do curso, eu iniciei em particular e no meio do curso eu senti necessidade de passar para uma pública. E eu também demorei um tempo a mais para me graduar por motivos dessa mudança de universidade, mas também porque eu fiz intercâmbio por um período e o meu intercâmbio ele não cobriu 100% as disciplinas que eu precisava cobrir no semestre. Não me arrependo de nada, eu acho que pra mim valeu tanto o processo de mudança de universidade quanto o processo do intercâmbio. E eu vim trazer um pouquinho sobre como é que foi essa experiência para quem tem interesse de saber como é que funciona o curso. Eu acho que para iniciar é importante falar sobre a grade curricular, né, do curso. É lógico que isso vai variar muito de faculdade para faculdade, seja ela pública, seja ela particular, porque por mais que elas tenham umas áreas, né, que são incomuns, vai mudar muito o foco que cada universidade dá para cada área, digamos assim. Então, de maneira geral, as áreas costumam envolver projeto, desenho técnico, projeto, questões de conforto, conforto ambiental, conforto acústico, conforto luminoso, costumam envolver sistemas estruturais ou cálculo estrutural, costumam envolver algumas outras áreas que não são tão aprofundadas, mas costumam ter como paisagismo, como restauro, como conservação, né, de patrimônio histórico, design de interiores. Outras disciplinas que dão bastante foco, que normalmente costuma ser comum entre as universidades, é a questão da história, da arquitetura. Algumas colocam história da arquitetura, do urbanismo e das artes. E a gente também tem muitas disciplinas que trabalham estética, né? Representação e expressão pode ser um nome encontrado. Também temos a parte de introdução à questão de softwares, né? Vai variar como cada universidade tem um nome para essa disciplina, mas pode ser informática aplicada à arquitetura ou alguma variável nesse sentido. Urbanismo, psicologia, sociologia, fotografia, estudos relacionados a
por exemplo, teoria e análise regional e urbana, que é dentro da área do campo do urbanismo. Essas são algumas disciplinas que eu consigo lembrar agora que são tratadas dentro do curso, né? É importante dizer que a arquitetura, ela não entra nem muito na área de exatas e nem muito na área de humanas, né? Digamos que ela é uma mescla, ela é considerada como uma ciência social aplicada. E é engraçado comentar sobre isso, porque quando eu estava ali no meu segundo, terceiro ano, ainda na particular, né, do curso, eu fiz... Desde o primeiro ano, na verdade, eu tentei transferência através de uma BEX, e a área que estava incluso durante essa prova que se precisava fazer para aprovação, o arquitetura estava enquadrado como área de exatas, e isso foi bem complicado, porque as disciplinas que me cobravam nessas mobilidades, né, eu fiz para várias universidades, elas normalmente enquadravam a arquitetura na área de exatas e envolviam um pouco de estudo básico de química, de biologia e de física, que a gente não dá aplicado nem no primeiro ano, normalmente não se dá. A gente tem um estudo ali de sistemas estruturais e tal, que é preciso saber calcular umas questões básicas de dimensionamento de estrutura, mas não é tão aprofundado quanto uma engenharia. De modo geral, o curso ele é prático e ele é teórico, né? Talvez ali nos primeiros semestres, pelo menos como funcionou comigo, nos primeiros semestres das universidades que eu fiz, ele era muito uma mescla de prática e teoria. Então, normalmente a gente tinha teoria ali no início do curso, e quanto mais ia para o final, a gente passava para uma prática. E se envolvia muito, por exemplo, disciplinas que envolviam o projeto. Seja conforto, seja a própria disciplina de ateliê de projeto. Normalmente as disciplinas que seguiam teóricas envolviam história, né? Essa questão mais teórica, história, urbanismo, algumas disciplinas que envolviam urbanismo também. Mas algumas outras disciplinas dentro da área de urbanismo, uma parte era teoria e outra parte também era prática. E eu tenho conhecimento que existem universidades, né, e faculdades que eles aplicam, diminuem muito essa questão da teoria, principalmente relacionada a projeto, e costumam ser sempre um processo gradual de projetos. As disciplinas são dadas, mas ao invés de se ter um módulo onde você vai ter uma pontuação que parte é teórica, parte é prática, tem disciplinas que fazem isso só de modo prático, através de projetos e aplicação direta nesses projetos. Normalmente os trabalhos eles são feitos em grupo, principalmente quando são projetos. Eu acho que eu tive muitas variedades, né, tá lá de todos os projetos que eu fiz, mas a maioria foi em grupo, alguns foram em dupla, eu acho que poucos foram em dupla, poucos foram em trio. Não lembro no momento de ter feito nenhum projeto sozinha. Normalmente o projeto ele é sempre feito em grupos, por conta do volume de atividade que é necessário entregar. Logicamente que sempre tem alguém na sala que se arrisca e fala, não vou fazer sozinha, ou então tem no meio da disciplina, às vezes nem todo mundo consegue acompanhar o ritmo da faculdade e acaba deixando uma disciplina, e as pessoas do grupo vão tendo que lidar sozinhas, mas normalmente não é indicado, não, é uma matéria pesada, tem muitos detalhes que precisam ser atentos, então normalmente são disciplinas em grupo. Já disciplinas teóricas, elas podem ou não ser em grupo, mas normalmente são em grupo porque envolvem debate. Durante o curso, a gente basicamente aprende coisas relacionadas a dimensionamento de estrutura, sobre a questão de como promover o conforto acústico, o conforto luminoso, o conforto ambiental das construções. A gente também aprende muito sobre dimensionamentos de modo geral, dimensionamentos de interiores, dimensionamentos de exteriores, desenho técnico, como eu já comentei no início, a gente aprende a elaborar esse caderno de projeto, né? A ideia é que a gente consiga pensar na ideia, né, imaginativa, digamos assim, para que a gente consiga passar isso para um projeto, para uma coisa física, para um desenho, para que o profissional que vai realizar a construção ele consiga ler esse caderno de projeto. Então, normalmente a gente é sempre ensinado e orientado e tudo a conseguir fazer um caderno de projeto que seja totalmente legível, independente da presença de quem projetou aquilo, porque se eu em um escritório, eu não sou a pessoa que vou estar lá no campo de obras necessariamente. Muitas vezes o arquiteto que faz o projeto não é o arquiteto que faz o acompanhamento da obra, né? Ou então o engenheiro ou o arquiteto que faz esse acompanhamento da obra, e também não é esse mestre de obra, esse pedreiro, esse pintor, qualquer outra profissão que envolva diretamente essa construção mais direta. Então, aquele desenho, aquele caderno de projeto, ele tem que estar 100% legível, para que aquela pessoa que vai executar, aquela pessoa que vai ler, vá conseguir fazer aquilo sem precisar entrar em contato com você para tirar dúvida. Esse é o ideal, digamos assim. A gente busca tentar trazer isso o mais explicativo possível. Tem até aquela frase que a gente fala, entendeu o que é que eu desenhe?
Na arquitetura isso é muito real. A gente precisa desenhar, não é uma não é uma coisa dita com ironia. A gente realmente precisa desenhar para que aquela ideia saia da nossa cabeça e que outra pessoa consiga 100% entender aquilo. E isso é muito engraçado, porque às vezes na nossa cabeça a gente tá tipo, nossa, não, isso é óbvio, eu falei, eu, né, expliquei e a pessoa com certeza entendeu. E muitas vezes não. Muitas vezes a pessoa não entendeu, muitas vezes a pessoa imaginou de uma forma completamente diferente e o desenho ele é assim necessário, tanto é que ele é uma forma de registro. Aquela noção da tríade de Vitrúvio, que é a ideia de você é uma mistura, né, de 3 áreas, que é a técnica, a estética e a função. E é basicamente isso que a gente faz na arquitetura. Então, independente da função que aquela construção vai exercer, seja ela residencial, seja ela comercial, seja ela de lazer, seja ela de saúde, seja ela urbanística, independente, né, do tipo, da tipologia que vai ser aquela construção, ela tem que cumprir essa função baseada em quem vai utilizar essa construção, né? Se é uma residência, a gente precisa compreender bem como é que vai ser, como é que a família que mora lá, ela se porta, quais são as principais necessidades dela. Precisa fazer o que a gente chama de briefing, né? Que é uma palavra em inglês para dizer que é basicamente uma espécie de entrevista, uma espécie de relatório, talvez, onde a gente converse com a pessoa que vai utilizar aquela construção para que ela passe direitinho as suas necessidades, o que ela está pensando para aquele ambiente, como ela se sente mais confortável, o que ela pensa, quais são seus desejos, seus anseios. Isso tudo, ele envolve muito diálogo e um pouquinho de psicologia também, digamos assim. A gente precisa ter uma conversa com o nosso cliente quando a gente é arquiteto, né, que está desde o início ali na frente, falando diretamente com o cliente, tendo uma conversa bem clara para que a gente consiga trazer aquele ideal que o cliente está trazendo sobre aquela construção para se tornar realidade. E quais são as áreas que são possíveis seguir a partir do curso de arquitetura e urbanismo? Existem várias. Você pode tanto seguir como arquiteto e urbanista para escritório particular, quanto você pode seguir trabalhando com projeto básico, trabalhando mais com projeto executivo, trabalhando com projeto mais residencial, trabalhando mais com projeto comercial. Pode se especializar em projeto hospitalar, pode se especializar em projetos, né, relacionados a essa área da saúde, pode se especializar em projetos urbanísticos, de praças, de vias, de loteamentos. Também é possível seguir para uma área mais interiores, né, a arquitetura de interiores. É possível seguir para uma área como orçamentista, né? Muitas construtoras, muitas empresas contratam orçamentistas. É possível ter o seu próprio escritório ou trabalhar no escritório de outra pessoa. É possível seguir para uma área de projetista de imóveis, seguir para uma área de avaliação ou estudo de leis urbanísticas, né, de legislação urbanística. Muitas empresas e muitas prefeituras mesmo, órgãos do governo, muitas vezes precisam de pessoas que façam essa análise, esse estudo prévio, né, seja um estudo de viabilidade, seja um estudo de impacto de vizinhança, para que determinadas construções sejam feitas, para avaliar se vale a pena realizar aquela construção. Além também da questão da didática, né, digamos assim, da área da educação. É possível seguir para professor, é possível seguir para pesquisador. Então, são muitas áreas, inclusive para cenografia. Cenografia também é uma área possível para quem forma arquitetura e urbanismo. Requer ali uma certa especialização e não necessariamente, quer dizer, o ideal é assim que você chegue para uma pós, alguma coisa nesse sentido, mas é muito possível que você, já durante a graduação, vá se aproximando, assim como todas essas áreas, vá se aproximando daquilo que você tem mais interesse, para que quando você se forme, aquilo já se torne mais possível a partir do que você tem como currículo. E assim como também tive colegas que, por exemplo, formaram e seguiram carreira através de 3D, render, que é o que a gente chama de modelagem e renderização. Né? Na arquitetura, normalmente, a gente tem esse processo. A gente normalmente começa a editar em um software, em um desenho 2D, né? A ideia é que desse 2D a gente consiga ver o 3D, ou seja, ver aquele negócio que está chapado e conseguir ver como é que ele fica realmente tridimensional, como é que ele seria na realidade. E aí a gente tem a renderização, o render, né? A imagem renderizada, que seria como se fosse uma foto, né? Uma simulação de foto, como é que aquela construção ela ficaria na vida real. Então eu tive colegas que se especializaram só em 3D e seguiram nesse ramo de renderização. É uma possibilidade também.
Falando agora do meu particular, o fato de eu ter mudado de uma particular para uma pública mudou um pouquinho o foco que cada universidade tinha, né? A particular, ela tinha um foco muito voltado para um mercado liberal, digamos assim, e a faculdade pública, ela era muito mais focada na pesquisa, muito focada na discussão social. Não que a particular não tivesse, ela tinha. Só que a pública, ela deu um enfoque muito maior. E, inclusive, nas carga horária das disciplinas de urbanismo, carga horária nas disciplinas de adoção de outras disciplinas que eu não tinha também na particular, se eu não me recordo, mas tenho quase certeza que não tinha coisas como psicologia, sociologia, que foram importantes para entender como é que isso se aplica dentro desse ramo de arquitetura e urbanismo. Então, eu acho que a diferença que eu mais senti foi isso, e na verdade era o que eu esperava. Quando eu fiz as provas, né, comecei a fazer as primeiras provas para mobilidade, pelo menos na faculdade que eu passei, eu sabia que isso aconteceria. E eu tive justamente esse interesse depois de um tempo, acho que quando eu estava ali no terceiro ou segundo ano, eu entrei num grupo de pesquisa. E nesse grupo de pesquisa eu gostei muito e quis continuar na área da pesquisa. E eu sabia que as públicas normalmente têm um enfoque maior para isso, e isso me foi uma motivação, inclusive, a mais para que eu continuasse procurando essa aprovação. De modo geral, eu consegui participar de muitos laboratórios, eu participei da pesquisa ainda na particular, mas depois eu voltei a participar em laboratório de pesquisa na universidade pública, e foi uma coisa que ampliou muito o meu conhecimento. Eu acho que tem alguns momentos quando a gente passa na graduação, dá um nervosismo cada vez, né? Quando a gente tá para se formar, a gente fica muito ansioso para se formar, porque quer acabar aquilo logo, né? Quer começar no mercado de trabalho e tudo, mas também dá uma ansiedade. E, nossa, será que eu aprendi o suficiente? Essa é uma pergunta que sempre bate. E eu acho que eu tive essa percepção aos poucos, depois que eu comecei a conversar com colegas, depois de assim, já no final do curso, eu comecei a conversar com colegas que estavam iniciando, ou estavam em semestres anteriores aos meus, e eu percebia que tinha coisas que eu falava que eles ainda não entendiam. Então eu comecei a perceber, nossa, eu entendi sim muita coisa. Então isso se deu muito por conta da pesquisa, da área de pesquisa que eu fiz, mas também pela percepção de que as disciplinas, né, os semestres e tal, mesmo quando eu não consegui ter aquela excelência em cada semestre como eu desejava, serviu sim para que eu fosse me aprimorando naqueles conhecimentos de modo geral. O curso de arquitetura e urbanismo, ele é bastante amplo, e é possível atuar sim só com o curso, só que eu acho que daí vem a ideia, né, para quem tem interesse de áreas mais específicas como conforto, como paisagismo, talvez como cenografia, e enfim, outras áreas, onde possa ser interessante que você faça uma pós, uma especialização, no intuito de conseguir realmente ser mais especialista naquilo, né, e seguir numa área que você tenha mais interesse de se especializar. Voltando para outras áreas, eu tenho uma playlist aqui também no canal falando sobre intercâmbio na graduação e na pós-graduação, para quem tiver interesse. E caso alguém tenha mais uma curiosidade, seja estudante de arquitetura, seja profissional de arquitetura, seja curiosos relacionados a querer saber o que é o curso de arquitetura e urbanismo, então como é que é a profissão, então como é que funcionam projetos, comenta aqui embaixo para mim saber e poder providenciar respostas para vocês sobre esse tema. E nos próximos meses aí, agora no canal, os próximos dias, próximas semanas, eu vou estar postando mais coisas dentro dessa área de arquitetura e urbanismo, e pra quem tá interessado, se inscreve aqui no canal, dá um like, que aí eu vou ficar sabendo do interesse de vocês, tá bom? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.